Bem-vindos, vamos dar uma atualizada aí nos índices de domingo. Vamos ver o que a gente pode esperar aí de SP500, Ibovespa e dólar. Beleza? Vamos dar uma olhada aí o que a gente pode esperar para essa semana. Aqui, olhando direto então o SP500 no diário, tá? A gente já tinha visto aí nas análises anteriores essa provável formação de topo que a gente está tendo aqui, tá? Então a gente teve esse primeiro movimento de baixa e agora a gente teve esse movimento corretivo aqui. Tá? Então a gente teria que ficar de olho justamente essa semana nessa região, tá? Dos 4.500 pontos. A gente não tendo força essa semana para romper essa região de novo, tá? E tentar formar um novo topo. O mais provável aí é que a gente faça justamente aí nosso primeiro movimento de baixa para testar a casa dos 4.200 pontos aqui, tá? Então o cenário mais provável para as próximas semanas é a gente ver aí uma correção do SP500 para justamente nessa reta guia que vem lá do fundo, tá? Então, caso a gente não passe dos 4.500, que eu acredito que seja o mais provável, o destino 4.200 pontos aí para SP500 pelo menos, tá? Aí seria um alvo para a gente voltar a reanalisar tudo de novo para ver se a gente realmente vai segurar nessa região ou vamos iniciar aí um ciclo de baixa de longo prazo. Beleza? Passando agora para o dólar, tá? A gente ficou um pouco preso, né? Do que a gente já tinha visto na última semana também. Então, a gente ainda tá nessa região. A gente pode repassar aqui, ó. A gente tem uma briga grande aqui entre quem vendeu aqui embaixo, aqui no topo, né? E quem comprou nessa acumulação. Então, tudo vai depender justamente dessa região. A gente tem aí a gente fechou a sexta-feira com um cenário bem negativo. Então, a gente pode esperar que a gente consiga romper esse topo. Rompendo esse topo, aí a gente pode ter justamente uma grande correção no Ibovespa e podemos aí ver o dólar voltando lá para casa dos 5,20, tá? Justamente para essa região toda aqui de grande valor que a gente tem aqui em cima. Então a gente tem que ficar atento justamente nesse cenário, tá? Mas a gente ainda tem o outro cenário que ainda é plausível enquanto a gente não romper esse topo, que é a gente voltar para validar esse falso rompimento aqui nos 4,75 e aí sim formar um pivô de alta de mais médio prazo. Então a gente tem que ficar de olho justamente nesses dois cenários. Segue basicamente a mesma coisa ainda da semana passada, tá? Então, de olho justamente nessas duas possibilidades para o dólar, tá? Então, aqui dólar, mesmo cenário da semana passada. Agora, passando para o Ibovespa, a gente consegue fazer análise bem detalhada. Até tinha postado no nosso grupo no WhatsApp justamente alguns detalhes de cenários que a gente pode esperar pro índice, tá? Não só essa semana, quanto as próximas semanas, tá? Então, quem já não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações e dá um joinha aí para fortalecer. E na descrição eu vou deixar justamente o link para quem adquire aí o guia com todo esse conteúdo aí condensado, para quem quer realmente entender o mercado, como funciona por essa visão, e vai ganhar também acesso ao grupo aí exclusivo para o pessoal do curso, tá? Então, com um preço bem baratinho aí para privilegiar quem é inscrito já desde o início, e depois com certeza ele vai ficar um valor mais caro, beleza? Então, aqui, ó, como a gente tinha visto justamente esses detalhes que eu deixei marcado aqui, os dois cenários que a gente tem que ficar muito atentos para a semana que vem, tá? Então, a gente tem aqui um cenário onde a gente perdendo esse fundo aqui dos 114 mil, a gente pode acelerar até de maneira bem rápida lá de volta para os 110 mil pontos, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento, assim como a gente segurando nessa região que a gente está aqui, onde a gente fechou justamente no limite dessa zona, que é uma zona muito decisiva para o mercado, né? Porque como a gente tem aqui, ó, a gente tem um movimento de baixa, a gente tem uma tentativa do mercado voltar para esse fundo aqui, ó. E agora a gente fez um movimento de correção aqui. Se a gente não conseguir segurar nessa região para retomar o movimento de alta, a gente acelera aqui, destino 110 mil pontos, tá? A gente voltando, segurando essa região e começar um movimento de alta,
a gente tem como alvo justamente aqui, ó, esses topos que ele formou aqui dessa acumulação, tá? E esse falso rompimento. Então a gente testaria essa região aqui e provavelmente a gente não conseguiria também fazer uma defesa dessa região para romper, tá? Então teria, na verdade, uma grande defesa dessa região e aí sim a gente poderia iniciar um grande ciclo corretivo de mais longo prazo. Então eu ficaria muito atento aí nesse cenário do Ibovespa, porque a gente está aí essa semana deve ser a semana decisiva para o mercado, onde justamente pode estar sendo formado o nosso topo do mercado aí de longo prazo. Então isso tudo aqui pode se transformar num topo de longo prazo. Então a gente ficar muito atento nesses dois cenários, que provavelmente essa semana a gente já vai ter uma decisão quanto a essa região para poder projetar aí movimentos de baixa de mais longo prazo ou até mesmo esse movimento corretivo aqui de alta, beleza? Então essa aí é a minha análise então dos índices. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação que vocês queiram que dê uma olhada, deixe nos comentários. Assim que possível eu tô mandando pro canal, beleza? Valeu!